Vamos falar sobre adaptação de tarefas? Adaptação de tarefas para o público-alvo da educação especial. Aqueles alunos que possuem algum tipo de dificuldade ou facilidade durante o seu processo de ensino-aprendizagem. Mas não dá para falar sobre adaptação de tarefas sem falar da educação especial. A educação especial possui uma historicidade, uma legislação, um conjunto de leis e decretos que colocam em prática todo o trabalho realizado por seus profissionais e objetivos, que em suma busca a sociabilidade, a autonomia, o pensamento crítico e participativo na sociedade daquele aluno atendido pela educação especial. A partir dessa legislação, surgiram as SRMs, ou Salas de Recursos Multifuncionais. As salas de recursos multifuncionais trabalham com duas perspectivas: um trabalho de complementação da educação regular para aqueles alunos que possuem algum tipo de dificuldade de aprendizagem, ou um trabalho de suplementação da educação regular para aqueles alunos que possuem algum tipo de facilidade, também conhecido como superdotados. Engana-se quem acha que o trabalho do professor da sala multifuncional, onde é realizado o AEE, o Atendimento Educacional Especializado, é feito isoladamente. Pelo contrário, o professor atua através do trabalho colaborativo, em parceria com a família e os professores da sala regular. A partir dessa união é que começa-se a pensar a adaptação das tarefas, especificamente para aquele aluno, para sua dificuldade ou para sua facilidade de aprendizagem, e com base nos conteúdos de cada disciplina. Pensando nisso, trazemos aqui a proposta do Ciclo de Adaptação de Tarefas, o CAT, ou CAT. Como o nome já diz, ele foi pensado para que o professor trabalhe ele de forma cíclica e possui detalhes que a gente vai esmiuçar aqui. Primeiramente, a gente precisa partir da premissa do domínio. O que significa esse domínio? Partimos do pressuposto que o professor da sala regular, lembrando que aqui a gente está falando do professor da sala regular, os professores de disciplina, português, matemática, história, ou para aqueles professores do primeiro ou quinto ano, os pedagogos. Os professores, eles possuem o domínio do conteúdo que está sendo trabalhado com a turma. Essa é a premissa, certo? E aí iniciamos com conhecer. Ele está aqui em primeiro, mas na verdade não. Vocês vão ver ao longo da apresentação e do vídeo que não possui uma ordem. Conhecer o quê? É onde o professor precisa entender o contexto e a realidade do aluno. É o que na alfabetização a gente chama de alfabetizar sob a perspectiva de letramento. Segundo, selecionar. É onde o professor vai elencar os conteúdos e estipular para qual período ele vai fazer aquela adaptação. É para uma tarefa pontual? É para um bimestre? Ele está adaptando já para o ano inteiro? Então, nesse momento, é o momento de elencar os conteúdos. O que a maioria dos professores pensam, de acordo com a minha experiência? Que vai tornar pobre a formação daquele aluno ao longo daquele ano, elencar conteúdos, selecionar conteúdos. Se ele tem ali 10 conteúdos para trabalhar ao longo do ano, e de acordo com a dificuldade do aluno, com as características daquele aluno, ele opta por trabalhar apenas 3, ele fica se sentindo culpado, a maioria das vezes. E aqui a gente mostra no ciclo de adaptação de tarefas que isso é necessário, porque o aluno possui uma limitação. Por mais que você estimule, por mais que o professor lá na sala de recursos multifuncionais estimule, você não tem como trabalhar determinados conteúdos em determinados níveis para aquele aluno que você tem ali na sala de aula, no dia a dia. Então, primeiro passo, depois de conhecer e entender o contexto, a realidade do aluno, você vai para o segundo passo, selecionar o conteúdo que você vai trabalhar com ele. Terceiro passo é a adaptação em si. Você vai dimensionar. Você pode superdimensionar ou microdimensionar. Você pode aumentar e expandir aquele conteúdo para alunos com altas habilidades, superdotação, por exemplo, ou você pode microdimensionar.
e podando o conteúdo e tornando mais, digamos assim, palatável, mas eu não queria usar a palavra, o termo facilitado, mas contextualizado com a realidade do aluno. O quarto passo é avaliar. É o momento de avaliar tanto o trabalho do professor, fazer uma autoanálise, como avaliar se as tarefas que você está propondo ali para o aluno está condizentes com a realidade dele. Se você precisa modificar alguma coisa, como é que ele está saindo na avaliação. É uma autoanálise, uma autoavaliação e uma avaliação também do processo de ensino-aprendizagem. Uma avaliação também do aluno. Percebam que a gente colocou para cada tópico desse uma cor. A premissa, o domínio está ali no meio, de vermelho. Conhecer, de lilás. Selecionar, de azul. Dimensionar, de amarelo queimado. E avaliar, de verde. Mas vamos para a prática. Partindo desse ciclo, dessa proposta de trabalho, vamos para a prática e ver como ficaria. Temos aqui a premissa, o domínio do conteúdo em vermelho. Digamos que o professor de geografia do 6º ano do ensino fundamental elencou todos os conteúdos para aquele ano letivo. O professor tem ali espaço geográfico como primeiro conteúdo, paisagem, território, lugar e cidadania, meio ambiente, natureza e trabalho, o mundo e a tecnologia contemporânea, região, redes e globalização. Então, esses são os conteúdos do 6º ano para a geografia, para todo o ano letivo. De que maneira eu posso pegar esses conteúdos? Claro, a gente já está partindo do pressuposto que o professor formado na área ele vai ter esse domínio aqui. Mas a gente tem que lembrar que existem os documentos legais, como a BNCC, por exemplo. Então, partindo desses conteúdos aqui, onde ele vai trabalhar com toda a turma, a gente vai para o primeiro passo do ciclo, que é o conhecer. Conhecendo o aluno. Você pode conhecer o aluno através de trabalho colaborativo, ou seja, conversa com o professor da sala de recursos multifuncionais. Você pode conversar com professores da educação regular, professores de disciplina que trabalharam com aquele aluno em anos anteriores. Pode ser, aqui tem conversas informais, conversas de corredor, aquela conversa na hora do lanche, do intervalo, uma aproximação com o próprio aluno durante um intervalo, durante uma tarefa ou outra, durante a aula, e você ir coletando do aluno o máximo de informações possíveis que possa lhe auxiliar no seu trabalho pedagógico. E o uso de ferramentas. Nessa questão aqui do uso de ferramentas, compartilho com vocês aqui essa tabela que está aqui só para exemplificar, tá? Todos os dados, tudo que a gente está falando aqui é tudo fictício, tá, pessoal? 6º ano B, Vespertino, Escola Pública Escolar do Brasil. É o nome fictício dessa escola. Essa tabela foi o professor da sala regular quem idealizou e fez. Tá? Em nosso exemplo aqui, é como se o professor da disciplina tivesse realizado essa tabela. Então, ele tem lá a relação dos alunos, número 1, 2, 3, 4, e aí vai seguindo. Tem ali o nome dos alunos e a informação se aquele aluno possui laudo ou não. Ou seja, se a dificuldade dele, a deficiência dele, foi atestada por algum médico ou não. Ele basta colocar ali S ou N. Nesse modelo aqui, né, cada professor pode fazer o seu, isso aqui é apenas um exemplo. Ele colocou S, ele coloca S ou N. E ali características que ele está conhecendo de cada aluno, certo? É claro que no início do ano letivo, ele conhecendo o aluno, ainda não conhece totalmente, ele vai ter poucas informações, mas ao longo do ano, a ideia é que ele vá atualizando ou preenchendo essa planilha, essa tabela. Então temos ali, número 1, aluno X da Silva, laudo S, ou seja, ele possui laudo. As características.
professor já identificou, não é que ele viu no laudo, ele já identificou que esse aluno X da Silva, número 1, possui dislexia, tem dificuldade de concentrar-se, mas possui bom comportamento. A família participa, o aluno não lê nem escreve. Certo? Número 3, aluna ABC da Silva, já que o número 2 não possui nenhuma característica e nenhum tipo de dificuldade ou facilidade. Vamos para o número 3. A aluna 3 possui baixa visão. A aluna enxerga apenas vultos. Ela não aceita sua condição, ela não se aceita com baixa visão. E ela foi criada pela tia, ou é criada pela tia. São todas as informações que o professor foi anotando de acordo, né, com o que ele foi conhecendo daquela aluna. O aluno 4 é o aluno Y filho. Possui laudo também. Ali o professor já anotou que ele tem superdotação. O aluno tem facilidade em matemática. É o que Howard Gardner chama de, nas inteligências múltiplas, da inteligência lógico-matemática, aqui nesse nosso exemplo. Ele é introspectivo, mas gosta de realizar trabalhos em grupo e é filho único. Tá? São informações que o professor julgou necessárias. Depois desse primeiro passo, percebam que agora que a gente fez o primeiro passo do ciclo, conhecer. Olha a corzinha, gente, roxo. Depois do primeiro passo, a gente foi para o segundo passo, selecionar. É a hora onde o professor vai selecionar os conteúdos. Lembra lá do domínio, da premissa de vermelho? Então, agora, no selecionar, é onde eu vou pegar todos esses que estão de vermelho e ver para cada aluno quais que eu posso trabalhar, quais que eu julgo necessários, importantes para o aprendizado daquele aluno de acordo com sua realidade. Então vamos lá, para cada um desses alunos que possuem laudo, possuem algum tipo de dificuldade ou facilidade, o professor fez o seguinte, primeiro tópico ali, para alunos com características semelhantes às do aluno X da Silva, que é o número 1, será ou pode ser trabalhado, né, se ele estiver fazendo no início do ano, todos os conteúdos. Então ele não cortou nada, gente. Ele colocou ali que vai trabalhar todos os conteúdos. Aí ele continua, atentando para os tamanhos dos textos, priorizar imagens ilustrativas que cativem a atenção, poucos textos, atividades que busquem estimular e facilitar o trabalho elementar de alfabetização, atentar para o direito à presença de ledor, manter contato constante com o professor de português, traçar estratégias conjuntas. Claro, todas essas estratégias aqui, o professor pode e deve, em contato com o professor da sala de recursos multifuncionais ou com o professor da educação especial, pegar informações. Por exemplo, o professor de disciplina provavelmente não vai ter tantos detalhes sobre o que é dislexia, de como trabalhar, o que evitar. Mas a partir de uma rápida pesquisa para ter uma noção, ou de uma conversa com o professor da sala de recursos multifuncionais, aquele professor da educação especial, com a equipe da educação especial, ele vai ter uma noção para construir, vocês estão vendo aqui um parágrafo. Um parágrafo já norteou bastante o trabalho dele para esse tópico azul aqui do nosso ciclo, selecionar conteúdos. Vamos para o segundo tópico. Para alunos com características semelhantes às da aluna ABC da Silva, a número 3, será ou pode ser trabalhado os seguintes conteúdos: meio ambiente, natureza e trabalho, região, redes e globalização. Então percebam que lá na premissa do domínio do conteúdo, de todos aqueles conteúdos ali, o professor elencou 3 conteúdos. Meio ambiente foi o primeiro, natureza e trabalho o segundo, e o terceiro, região, redes e globalização. E aí ele continua, valorizar demais sentidos, trabalhando sons e texturas, priorizar tarefas em alto relevo da confecção à realização.
Atividades que busquem estimular a reflexão de sua autonomia no meio globalizado, atentar para o direito e a presença de ledor, buscar realizar tarefas em duplas, é o que Piaget chama de duplas produtivas, onde um colega auxilia o outro. Né? Não é fazer o trabalho pelo outro, a tarefa pelo outro, mas ajudar naquela dificuldade inicial, depois o professor vai e faz a mediação. Então, a gente vê aí estratégias bem ricas e diversificadas para essa aluna. Né? Ele coloca ali atividades com alto relevo, ele vai ter essas estratégias aqui como norte para todo o ano letivo. Né? E vamos ao terceiro tópico, que é a seleção dos conteúdos para o aluno número 4 da chamada, o aluno Y filho. Para alunos com características semelhantes às do aluno Y filho, número 4, será ou pode ser trabalhado todos os conteúdos, atentando para, sempre que possível, a realização de gráficos e tabelas. Olha só, gente, ele está colocando aí ferramentas que estimulam ainda mais aquele aluno que tem a facilidade, a inteligência lógico-matemática aguçada, para que lapide esse diamante bruto. Né? O trabalho da educação especial com esses alunos com altas habilidades, superdotação, é justamente esse de lapidar. Então, a partir do momento que o professor, que não é o professor da sala multifuncional, o professor da sala regular, de disciplina, ou o pedagogo, ele está ali estimulando aquela inteligência que aquele aluno tem, aquela facilidade, ele está ajudando a lapidar, juntamente com a família, juntamente com o professor da sala multifuncional. Então, prosseguindo. Priorizar jogos lógicos e desafios, atividades que busquem estimular a superação. Não há obrigação de ser atividades com competição, competitivas, até porque podem ser atividades individualizadas também. Talvez a maior dificuldade dos professores em adaptar tarefas é justamente isso, é, considerar durante a realização das suas tarefas, a produção de suas tarefas, considerar que possuem diferentes, variados universos em uma mesma sala de aula. Dá trabalho, a gente sabe. Mas justamente essa estratégia aqui, esse vídeo, é para ajudar o professor a facilitar esse processo. Né? Para ajudar o professor e facilitar esse processo. Continuando, atividades que buscam estimular a superação, não há obrigação de ser competitiva. Atividades gradativas, né, através de níveis ou fases. Verificar se os trabalhos em grupo possuem justa divisão de tarefas, para não deixar tudo apenas para aquele aluno que possui facilidade. Isso aí é comum, os professores mais experientes já têm bastante facilidade com isso. Manter contato constante com a professora de matemática, já que o aluno tem essa facilidade. Traçar estratégias conjuntas, é o que a gente chama de interdisciplinaridade. O máximo de interdisciplinaridade você poder utilizar com o professor da sala multifuncional, com o professor da educação especial, com o professor de disciplina, que você puder utilizar, às vezes uma tarefa só, mas com aspectos que trabalham mais de uma disciplina, às vezes até facilita o processo de avaliação, de aprendizagem daquele aluno. Então, pessoal, a gente viu duas partes do ciclo: o conhecer, em roxo, e o selecionar, em azul. Vamos agora para o amarelo, dimensionar, seguindo nosso ciclo aqui, né? Dimensionando e adaptando. Olha só, digamos que o professor, esse professor de geografia, que a gente está colocando a premissa aqui desde o início, com esses conteúdos em vermelho, o professor de geografia passou um trabalho de geografia no terceiro bimestre. O tema era região, redes e globalização. É o tema e o conteúdo, né? Ele passou esse trabalho para ser realizado em grupo com 3 componentes. E, por opção dos próprios alunos, eles formaram seus grupos, eles decidiram fazer juntos o aluno número 1, o 3 e o 4, que são justamente os 3 alunos que o professor tem com laudo,
que são atendidos pela sala multifuncional da escola, e eles se reuniram no mesmo grupo. Como é que esses alunos, com características tão diferentes, vão conseguir trabalhar esse mesmo tema, esse mesmo conteúdo? Região, redes e globalização. E aí a gente vai aqui aprofundar essa proposta, essa proposta de reflexão para vocês. Realização do trabalho, olha só, com orientação e supervisão parcial do professor. O professor orienta, supervisiona, mas ali parcialmente. Ele não vai ficar o tempo todo ali ao lado do aluno. Vai ter momentos que os alunos vão fazer o trabalho em casa, na biblioteca, em um momento extraescolar. E aí vamos aluno por aluno. O aluno 1, lembra, gente? O aluno 1 é aquele que tem dislexia. Ele, provocado pelo professor, desenhou o mapa. Ele introduziu título, nomes dos componentes e demais dados de fontes e legendas. Foi uma oportunidade para o professor já mostrar para o aluno o que eram fontes, o que eram legendas, de repente, dependendo do mapa, o que é uma escala, né? E está tudo dentro também de geografia. O aluno também pode apresentar o que compreendeu sobre o que ouviu e ou conseguiu ler durante a realização do trabalho. Não é porque ele ficou com a parte gráfica ali do trabalho, a parte de colocar título, fonte, legenda, que ele não vai falar. Ele pode levantar e falar durante a apresentação, através do que ele leu, que ele conseguiu ler, né? Lembrando que aqui é uma tarefa já do terceiro bimestre, o aluno já deve ter evoluído alguma coisa em relação à sua leitura. E mesmo que não tenha evoluído, ele pode explicar o que ele compreendeu de acordo com o que ele estudou, junto com aquelas duplas produtivas que a gente falou lá do começo, lembra? E lembrando que é um trabalho em trio, em grupo. Né? A aluna 3. A aluna 3 é aquela com baixa visão, gente. Ela foi estimulada pelo professor e ela pesquisou durante a aula de informática, talvez, sons característicos de cada região, já que o tema é região, redes e globalização. Depois, por iniciativa dela própria, ela estendeu essa pesquisa para os sons da globalização. Olha que interessante. Ela apresentou à turma, durante a apresentação, né, do grupo dela, todos os sons que julgou representar as diferentes regiões estudadas por seu grupo. E a globalização também. Sons que representassem a globalização. Mas aí fica aquela reflexão, né? A globalização tem som? E se tivesse, qual seria? Ela tem gosto? E se tivesse, qual seria? Tem cheiro? Lembra lá do começo, quando a gente falou sobre selecionando o conteúdo, o professor colocou estimular e facilitar trabalhos com os sentidos, né? Priorizar tarefas em alto relevo, valorizar demais sentidos, aqui na parte azul. Então, pode-se dizer que esse trabalho teve bastante sucesso para a realidade desses dois alunos até aqui. Vamos para o terceiro aluno. O aluno 4, incentivado pelo professor. Olha que sempre tem aqui incentivado pelo professor, estimulado pelo professor, provocado pelo professor. Então, o aluno 4, incentivado pelo professor, procurou apresentar a variedade regional e origem dos ascendentes dos seus colegas de turma. O objetivo era mostrar que, apesar de terem origens distintas, todos compõem a aldeia globalizada de uma mesma sociedade. Para isso, ele realizou entrevistas e organizou numa tabela os estados de origem dos pais e avós dos alunos da turma. Ele tabulou os dados. Depois de inserir todos os dados numa tabela, ele colou-a no mapa, desenhado por seu colega de grupo, lembra? Lá, o aluno número 1, tornando visualmente perceptível que a maioria dos pais possuía origem em outras regiões. Olha que interessante. Então, um mesmo conteúdo com alunos de características totalmente diferentes, bem diversificadas, diferentes universos, conseguiu ser trabalhado
nessa proposta aqui de tarefa, um trabalho em grupo. Ah, mas se o trabalho não fosse em grupo, se fosse individualizado, aí já seria outra proposta. Mas o professor poderia, respeitando as características de cada aluno, poderia também desenvolver uma tarefa para cada aluno. E vamos ao último tópico do nosso ciclo: avaliar. Avaliar. Durante a correção de trabalhos, de provas, de tarefas, ou mesmo durante um conselho de classe, com os demais colegas da equipe escolar, com os outros professores de disciplina, o professor orienta sua avaliação de modo a refletir criticamente se o aluno, dentro de suas características, contextos, limitações e possibilidades, conseguiu demonstrar avanços, evoluções, compreensão dos conteúdos selecionados no início do período estipulado por ele, professor. Então, ele vai ver dentro daquele período que ele estipulou, né, quando ele selecionou os conteúdos, eram conteúdos para o ano inteiro, eram conteúdos para o bimestre, então é uma avaliação da mesma forma. Ele vai ver se durante aquele período ali, o bimestre, o ano, o aluno teve essa evolução de acordo com sua realidade, de acordo com a proposta de tarefa feita pelo professor. Abre aspas, eu consigo afirmar que o aluno X da Silva conseguiu participar satisfatoriamente da construção do seu aprendizado ao longo deste ano, ou bimestre. O que as minhas aulas trouxeram de bom para sua autonomia, a sociabilidade, a desenvoltura. O que foi proporcionado foi condizente com seu contexto ou ficou aquém? Perceba que a avaliação diz respeito também ao próprio trabalho docente. Não existe aprovação automática para alunos público-alvo da educação especial. Se as respostas para as perguntas que a gente mencionou aqui forem negativas ou lançarem dúvidas sobre o professor ou equipe, né, durante o conselho escolar, não deve haver promoção destes discentes. Né? Existe essa coisa de que o aluno especial ele coloca tudo 6, repete 6 e passa. Em algumas escolas, em algumas equipes ainda tem esse pensamento. E não é verdade, gente. Você precisa trabalhar com base nessa perspectiva da educação especial, de inclusão, de conhecimento da realidade do aluno e respeito, de adaptação das tarefas. Com base em tudo isso, você vai verificar, a equipe vai verificar o que foi colocado e se houve evolução ou não. E aí o que fazer? Analisar o ciclo de adaptação de tarefas, o CAT, né, proposto aqui, para recomeçar. É um ciclo. Você conheceu o aluno, você selecionou os conteúdos, você dimensionou, ou seja, adaptou, depois você avaliou. Quando você concluiu todos esses processos, você viu que ainda não surtiu efeito, então você recomeça. É um ciclo. Você conhece novamente alguma faceta que faltou daquele aluno, você seleciona novamente os conteúdos, você adapta novamente, já através de outras ideias, com outros contatos, trocando figurinha com os colegas, e depois você avalia se o processo foi satisfatório ou não. Avaliar faz parte da construção da percepção dos rumos que o trabalho está tomando, ou seja, se necessita alterar algo ou não. Isso, em sua essência, pessoal, é a avaliação contínua. Da mesma forma que você faria para os alunos da turma regular. Ok? Bem, eu sou o professor Hudson Emanuel, da Rede Municipal de Parnamirim e da Rede Estadual do Rio Grande do Norte. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Um abraço. Tchau.